Friedrich Nietzsche passou boa parte da vida sozinho, doente e incompreendido. Mas em vez de se lamentar, ele escreveu uma das perguntas mais provocadoras da filosofia. E se você tivesse que viver esta mesma vida, repetidas vezes para sempre? Essa ideia, chamada de eterno retorno, era o segredo de Nietzsche para viver sem arrependimentos. E talvez seja o segredo que você está procurando para transformar a sua vida hoje. Você já se pegou pensando, e se eu tivesse feito diferente? Talvez você se arrependa de uma escolha, de uma palavra dita, de uma oportunidade perdida. Talvez você sinta que, se pudesse voltar no tempo, mudaria tudo. Mas e se, em vez de tentar apagar o passado, você pudesse aprender a viver de um jeito que não deixasse espaço para arrependimentos? Nietzsche, um dos filósofos mais ousados da história, acreditava que isso é possível, e ele propôs um desafio radical: viver como se cada momento fosse eterno. Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha, em uma família religiosa. Seu pai era pastor, mas morreu quando Nietzsche ainda era criança. A mãe, rígida e protetora, criou Nietzsche e sua irmã em um ambiente de disciplina e fé. Desde cedo, Nietzsche se destacou como um gênio. Aos 24 anos já era professor universitário, mas apesar do sucesso acadêmico, Nietzsche nunca se sentiu à vontade no mundo das regras e tradições. Ele era um espírito livre, inquieto, sempre em busca de respostas para as grandes questões da vida. Nietzsche enfrentou doenças graves, dores constantes, crises emocionais e, por fim, a solidão. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele transformou o sofrimento em filosofia. Nietzsche escreveu livros que mudaram a história do pensamento, como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e O Anticristo. Suas ideias desafiaram tudo o que era considerado sagrado: a moral, a religião, a tradição. E no centro de sua filosofia está a ideia do eterno retorno, o segredo para uma vida sem arrependimentos. Imagine que um dia você está sozinho em casa, pensando na vida, quando de repente aparece um demônio e te faz a seguinte pergunta: e se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente como ela é, repetidas vezes, para sempre, com todos os seus erros, acertos, alegrias, dores, amores e arrependimentos? Você aceitaria esse destino? Essa é a provocação do eterno retorno, uma das ideias mais famosas e mais assustadoras de Nietzsche. O eterno retorno não é uma teoria científica nem uma crença religiosa. É uma metáfora, um teste para a sua existência. A pergunta é: você está vivendo de um jeito que aceitaria repetir para sempre? Ou está apenas sobrevivendo, acumulando arrependimentos? Nietzsche acreditava que, se você conseguir dizer sim à sua vida do jeito que ela é, sem querer apagar nada, você encontrou o segredo para viver sem arrependimentos. Por que nos arrependemos tanto? O arrependimento nasce do desejo de mudar o passado. É como se a gente ficasse preso em um filme, apertando o botão de voltar o tempo todo. Nietzsche via o arrependimento como uma prisão. Ele acreditava que, enquanto ficamos presos ao passado, deixamos de viver o presente. Quantas vezes você já ficou remoendo uma decisão, uma conversa, um erro? Quantas noites perdeu pensando no que poderia ter sido diferente? Nietzsche dizia: o que não me mata, me fortalece. Para ele, até os erros e sofrimentos fazem parte da nossa história. Eles nos moldam, nos ensinam, nos tornam quem somos. O segredo não é apagar o passado, mas aprender a aceitá-lo. E mais do que isso, a amá-lo. Nietzsche usava uma expressão em latim: amor fati, amor ao destino. Isso significa aceitar tudo o que acontece na vida, o bom e o ruim, como parte de quem você é. Nietzsche escreveu: minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati, não querer nada diferente nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade.
Não apenas suportar o necessário, ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Pense em tudo o que já aconteceu com você. As alegrias, as dores, as perdas, os encontros, os desencontros. Nietzsche diria: ame tudo isso. Não porque foi fácil, mas porque foi seu. Porque te trouxe até aqui. Amar o destino é o oposto do arrependimento. É olhar para trás e dizer: eu aceito tudo o que vivi, porque tudo isso faz parte de mim. Esse conceito pode parecer difícil, até mesmo impossível, em um mundo que nos ensina a buscar sempre o prazer, a felicidade, a perfeição. Mas Nietzsche nos convida a olhar para a vida de frente, sem máscaras, sem ilusões. Ele nos desafia a encontrar sentido até mesmo no sofrimento, a transformar cada experiência, boa ou ruim, em parte da nossa história. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Fazem o que esperam delas, seguem regras, buscam aprovação, tentam se encaixar. Mas, no fundo, sentem que estão traindo a si mesmas. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho. Viver como todo mundo, sem questionar, sem ousar. Para ele, viver sem arrependimentos exige coragem. Coragem para ser quem você é, para fazer escolhas autênticas, para assumir riscos. Nietzsche escreveu: torne-se quem você é. Isso significa: descubra o que te faz vibrar. Tenha coragem de seguir seu próprio caminho. Não viva para agradar os outros. Não tenha medo de errar. Só assim você pode olhar para trás e dizer: eu vivi de verdade. Esse chamado à autenticidade é um dos pontos mais revolucionários da filosofia de Nietzsche. Ele não queria que você seguisse um manual de felicidade, mas que criasse o seu próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar críticas, rejeição ou solidão. Para Nietzsche, a vida só vale a pena quando é vivida com intensidade, com paixão, com verdade. Nietzsche criou o conceito do Übermensch ou super-homem. Não é um herói de capa, mas alguém que cria seus próprios valores, que não se deixa limitar pelo medo ou pelo arrependimento. O super-homem é aquele que aceita a vida como ela é, com todas as suas imperfeições, e ainda assim diz sim a ela. Nietzsche acreditava que todos nós temos esse potencial, mas para isso precisamos abandonar o papel de vítima, parar de culpar o passado e assumir a responsabilidade pelo nosso próprio destino. O super-homem é aquele que não se contenta em seguir o rebanho, mas ousa criar, ousa errar, ousa viver. Esse conceito pode ser aplicado em pequenas atitudes do dia a dia. Por exemplo, quando você escolhe um caminho diferente do esperado, quando diz não a algo que não faz sentido para você, quando assume um erro sem se esconder, quando defende uma ideia impopular porque acredita nela. Cada uma dessas escolhas é um passo em direção à autenticidade, à liberdade, à vida sem arrependimentos. Agora, como aplicar o eterno retorno na sua vida? Nietzsche propõe um exercício simples e poderoso. Antes de tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: se eu tivesse que viver este momento para sempre, eu faria isso? Se a resposta for sim, siga em frente. Se for não, talvez seja a hora de repensar. Esse exercício te obriga a viver com mais consciência, a fazer escolhas que realmente importam, a não desperdiçar tempo com o que não faz sentido para você. Nietzsche não acreditava em perfeição. Ele sabia que todos erramos, todos sofremos, todos temos arrependimentos. Mas, ao viver de forma autêntica, você pode transformar até os erros em aprendizado. Vamos imaginar uma situação prática. Você está em um relacionamento que não te faz feliz, mas tem medo de terminar por causa do que os outros vão pensar. Se você tivesse que viver esse relacionamento para sempre, você aceitaria? Se a resposta for não, talvez seja a hora de buscar coragem para mudar. Ou no trabalho. Você está em um emprego que não te realiza, mas fica porque é seguro. Se tivesse que repetir essa rotina eternamente, você aceitaria? Se não,
talvez seja a hora de buscar novos caminhos. O eterno retorno não é um convite à impulsividade, mas à reflexão profunda sobre o que realmente importa para você. É um chamado à responsabilidade sobre a própria vida. Nietzsche não teve uma vida fácil. Ele sofreu com doenças, solidão, rejeição, crises existenciais. Passou anos isolado, escrevendo em quartos de pensão, sem dinheiro, sem reconhecimento. Mas em vez de se entregar ao desespero, Nietzsche transformou o sofrimento em força. Ele escreveu: "É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante." Nietzsche acreditava que o sofrimento faz parte da vida, mas não precisa ser um fardo. Pode ser uma fonte de criatividade, de crescimento, de transformação. Ao aceitar o sofrimento, ao aprender com ele, você se torna mais forte, mais livre, mais autêntico. Nietzsche não romantizava a dor, mas acreditava que ela pode ser uma oportunidade de autoconhecimento, de superação, de reinvenção. Ele próprio é um exemplo disso. Mesmo enfrentando dores físicas e emocionais, produziu algumas das obras mais profundas e provocadoras da filosofia. Vamos transformar as ideias de Nietzsche em dicas práticas para viver sem arrependimentos. Questione suas escolhas. Antes de agir, pergunte: eu faria isso se tivesse que viver para sempre com essa decisão? Isso te ajuda a viver com mais consciência e autenticidade. Aceite o passado. Não tente apagar o que já aconteceu. Aceite, aprenda, siga em frente. O passado faz parte de quem você é. Ame o seu destino. Pratique o amor fati. Ame tudo o que te aconteceu, até os momentos difíceis. Eles te trouxeram até aqui. Tenha coragem de ser você. Não viva para agradar os outros. Siga seu próprio caminho, mesmo que seja difícil. Transforme o sofrimento em força. Use as dificuldades como combustível para crescer, criar, se reinventar. Essas lições podem parecer simples, mas exigem prática, autoconhecimento e, acima de tudo, coragem. Coragem para olhar para dentro, para enfrentar os próprios medos, para assumir a responsabilidade pela própria vida. Você pode estar se perguntando: mas como aplicar tudo isso no mundo de hoje com tanta pressão, tanta comparação, tanta cobrança? Nietzsche viveu em uma época de grandes mudanças, de crises, de incertezas. Ele viu o mundo antigo ruir e o novo ainda não nascer. Em muitos aspectos, o nosso tempo não é tão diferente. Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso, a aparência, a aprovação dos outros. Somos bombardeados por imagens de felicidade, de perfeição, de vidas sem erros. Mas por trás dessa fachada, muitos de nós carregam arrependimentos, inseguranças, dúvidas. Nietzsche nos convida a sair desse ciclo, a parar de buscar validação externa e começar a construir uma vida que faça sentido para nós mesmos. Ele nos desafia a criar nossos próprios valores, a encontrar sentido até mesmo no sofrimento, a viver com intensidade, com paixão, com verdade. Para deixar a história ainda mais interessante, aqui vão algumas curiosidades sobre Nietzsche. Ele era apaixonado por música e chegou a compor algumas peças. Admirava profundamente Richard Wagner, mas depois rompeu a amizade por diferenças filosóficas. Nietzsche nunca se casou e teve poucos amigos próximos. Escreveu seus livros em um estilo poético, cheio de aforismos e metáforas. Passou os últimos anos de vida em estado de colapso mental, sendo cuidado pela mãe e pela irmã. Apesar de ter sido ignorado em vida, hoje é considerado um dos maiores pensadores da história. Esses detalhes mostram que Nietzsche era, acima de tudo, humano, com suas dores, suas paixões, suas contradições. E talvez seja justamente por isso que suas ideias continuam tão vivas, tão atuais, tão provocadoras.
Nietzsche acreditava que a vida é um campo de possibilidades. Você pode escolher viver como todo mundo, seguindo o fluxo, acumulando arrependimentos. Ou pode escolher viver de forma autêntica, corajosa, dizendo sim à sua própria história. O segredo de Nietzsche não é eliminar o sofrimento ou os erros, mas aprender a abraçá-los, a transformá-los em força, a viver de um jeito que, se tivesse que repetir para sempre, você não mudaria nada. Essa é uma proposta radical, mas libertadora. Ela nos convida a assumir o protagonismo da nossa vida, a parar de culpar o passado, os outros, o destino. Ela nos desafia a criar sentido, a buscar autenticidade, a viver com paixão. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: como posso aplicar isso na minha vida? Comece pequeno. Observe suas escolhas. Pergunte a si mesmo: eu faria isso se tivesse que viver para sempre com essa decisão? Aos poucos, você vai perceber que pode viver com mais autenticidade, mais coragem, menos medo do passado. Nietzsche não promete uma vida fácil, mas promete uma vida verdadeira. E você já se arrependeu de algo? Como lida com seus arrependimentos? Já tentou viver de um jeito mais autêntico, sem medo do passado? Pense nisso. Talvez o segredo de Nietzsche seja o começo de uma grande transformação. Como diria Nietzsche, viva de tal modo que você possa desejar viver tudo de novo várias vezes sem medo. O segredo para uma vida sem arrependimentos não está em apagar o passado, mas em aprender a amar cada momento, cada escolha, cada desafio. O eterno retorno não é uma maldição, mas um convite à autenticidade, à coragem, à liberdade. Talvez, ao aceitar esse desafio, você descubra que a vida, com todos os seus altos e baixos, pode ser sim digna de ser vivida e revivida para sempre. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre Nietzsche e o segredo para uma vida sem arrependimentos. Lembre-se, viver com autenticidade é um ato de coragem e transformação. Se esse vídeo te inspirou, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Compartilhe sua opinião nos comentários e participe da discussão. Compartilhe este vídeo. Você pode ajudar alguém a repensar a própria vida e encontrar um novo sentido. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.